A paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez, nossa Escola de Líderes, módulo Discipulado, terceira aula. Queridos, nós vamos começar essa terceira aula falando sobre algumas características, e talvez a principal característica de um discípulo verdadeiro, de um discípulo de Jesus. A gente precisa muito entender a definição de um discípulo, no sentido de características. Se nós somos iguais a Cristo, o que Cristo tinha de melhor de todas as coisas dentro dele? Era o caráter. E às vezes a gente confunde isso. Muitas pessoas acham que ser cristão é fazer parte de uma igreja. O próprio Cristo diz que nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então não é por sinais, não é por maravilhas, não é por alguém que ressuscita mortos, que tem uma revelação até do seu DNA. Não é isso que define um verdadeiro discípulo. Não estou dizendo que sinais e maravilhas são ruins, ao contrário. Eu acho que um cristão verdadeiro ele vai ser sempre recheado de sinais e maravilhas. Mas a principal característica de um discípulo de Jesus é o caráter dele. Ele tem que ter caráter. Então, quando a gente pergunta na rua, se você perguntar para alguém na rua, como que você define um cristão? Ele vai dizer, é um cara que acredita na Bíblia, ouve louvores, é um cara que frequenta a igreja. E hoje em dia não é conhecido, o certo seria, como você sabe que aquele cara é uma pessoa cristã? O caráter dele, é um cara de caráter, é um cara que não move, não tem concessão com a vida dele em relação às coisas mundanas. E pensa que não, de novo, eu sempre falo isso, quem é do mundo percebe essas coisas. A gente acha que não, a gente acha que o mundo acha a gente careta, não acha não, querido. Quando o cristão é servo fiel mesmo, ele pode até zoar, mas ele na hora que ele precisa de alguma coisa, ele vai atrás de um servo fiel. Ele vai atrás de alguém que realmente vive o cristianismo. E no fundo ele admira, porque ele sabe que ele não conseguiria ser igual. Então o caráter é o que há de mais importante na vida de um discípulo. É o que vai determinar entre um crente verdadeiro e um crente falso. O crente verdadeiro ele vai ter o caráter de Cristo. E a gente observa muito isso no cristianismo, infelizmente. Com muita dor eu falo isso. Muita gente que não tem compromisso, muita gente ingrata, muita gente que guarda rancor, muita gente que... Porque, olha só, irmão, entenda uma coisa. O pecado, ele não deixa de ser o problema na vida do cristão. Mas o problema do pecado é que o crente já sabe que aquilo é pecado. Então ele peca porque ele cedeu a carne, ele faltou o caráter na aliança dele com Deus. Porque, querido, você fala assim, mas nós somos carne, mas Jesus nos deu o Espírito Santo para a gente conseguir lutar, para a gente se encher. E um crente que ora constantemente, um crente que busca constantemente, um crente que é sensível à voz do Espírito Santo, um crente que é consciente que o Espírito Santo está ali toda hora, ele se constrange na hora do pecado. A verdade é que a gente não leva a vida como se Jesus estivesse sentado do nosso lado, aonde quer que a gente esteja. A gente parece que só tem Jesus dentro da igreja. Saiu da igreja, se você estiver no ambiente sozinho, então Jesus parece que não está ali mesmo, você ignora completamente a presença dele. Eu cansei de fazer isso. E a gente tem que mudar isso, isso é falta de caráter, isso é falta de compreensão de que você pertence a um reino de um Deus que ele está ali te vendo. Ele está te vendo. Então a gente precisa acordar para isso. A gente precisa entender que o nosso cristianismo ele é acompanhado de perto pela presença de Deus. E é essa presença de Deus que vai fazer a gente se moldar de acordo com o reino dele. Então é muito importante que a primeira coisa que você forge na sua vida e na vida do seu discípulo é caráter. Porque se você formar um discípulo de caráter, ele também vai formar um discípulo de caráter que vai formar um discípulo de caráter. E quando você chega na tua quarta geração de discípulo é que você vê que a coisa deu certo. Entendeu? Enquanto só está na primeira, você não sabe. É quando ele começar a formar e o dele formar, é que você tem a real sensação de que você aparentemente fez um trabalho correto. Entendeu? Mas isso tudo, o que você vai medir nos discípulos dos seus discípulos? O caráter. Como é que ele lidar com situações que envolvem realmente ser um cidadão, e ser um bom vizinho, ser um bom filho, um bom pai, sabe? Ser um bom professor, ser um bom aluno, ser um bom patrão, ser um bom empregado. Isso tudo é caráter. Não adianta a gente dentro da igreja pintar e bordar, cantar, pregar, plantar bananeira e o caráter não tem. Quando vai fazer um negócio, é uma pessoa que está sempre querendo levar vantagem, é uma pessoa que só pensa em si mesmo, uma pessoa que só sabe se aproveitar dos outros, não dá espaço para ser uma bênção na vida de ninguém, não está disposto a doar nada. Irmão, isso tudo não é cristianismo. Ainda que eu pregue, que eu cante, que eu plante bananeira, ressuscite morto, isso não é cristianismo. Você precisa entender que o verdadeiro cristianismo, ele gera em nós um caráter
caráter real, um caráter de adoração, não é um caráter egoísta, não é um caráter que busca coisa para si mesmo, não. A gente sempre leva Jesus aos outros. A gente não pode esquecer desse detalhe. É muito, 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 muito importante a gente entender isso. E às vezes a gente passa a confundir dentro das igrejas. Em vez de a gente procurar transformar as pessoas num caráter melhor, a gente está mais preocupado se elas vão cantar bem, se elas vão dançar bem, se elas vão pregar bem. Não, irmão. Isso tudo é importante, claro, não estou desmerecendo a arte, não. Mas não é o fundamental. A gente primeiro tem que trabalhar realmente a honestidade, a integridade das pessoas. Os cristãos deveriam ser os mais íntegros do mundo, sem sombra de dúvida. E em muitos lugares que eu vou é ao contrário. Os cristãos eles se apoiam na Bíblia para ser um péssimo caráter, para ser uma pessoa execrável. É muito triste isso, querido. Cristianismo não combina com mau caratismo. São duas coisas completamente diferentes. Então é necessário você entender que o caráter ele está acima da sua habilidade. Tenha mais preocupação em ser uma pessoa de caráter do que um bom cantor, um bom pregador, qualquer coisa que você queira ser dentro do reino espiritual. Isso é muito importante você entender. A segunda, outro aspecto importante do discípulo, eu vou aqui na definição também ainda de um discípulo, é que você não vai discipular pelo seu esforço humano. Não é somente a sua retórica, não é somente o seu falar, não é somente o sorriso que você vai dar, não é somente as habilidades que você tem de conversar, de cativar, de abraçar, que vão trazer essa pessoa um discipulado. Tudo isso que eu falei é muito importante, muito, muito importante. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Isso tudo que eu falei não gera um novo caráter na pessoa. É quando você está cheio do Espírito Santo, um caráter irretocável, que você consegue dar aquilo que você tem. Então é muito importante você parar de ser uma pessoa gananciosa, vaidosa, que só pensa em dinheiro, só pensa em status, fama, posição, para ser uma pessoa espiritual, onde só tem o interesse agradar a Deus. Quando você consegue atingir esse nível, você vai ver que as suas habilidades não são tão importantes. Entendeu? Porque você precisa dar para aquela pessoa um evangelho verdadeiro, um evangelho real, um evangelho transformador aqui dentro. Somente não. Primeiramente, para depois ser transformado aqui fora. Então é muito importante não focar tanto nas suas habilidades de ganhar almas ou de cuidar de almas, mas focar no seu caráter e a tua dependência do Espírito Santo. Que essas duas coisas vão ser perfeitas. Você vai amar melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Às vezes eu conheço pessoas que são tão habilidosas, mas não conseguem se sujeitar ao Senhor, não conseguem parar de pé na igreja, vivem caindo. É sempre assim, quem tem muito talento normalmente não consegue se manter, porque está muito focado no talento e não no caráter. Então é muito importante isso tudo ser transformado. É muito importante lembrar que concessão pode levar a gente para o inferno. É importante a gente entender que o cristianismo ele tem a ver com fidelidade. E fidelidade só tem quem tem caráter. Então trabalha isso, que é de suma importância a gente entender e conseguir trabalhar de uma forma muito, muito, muito mais poderosa. Porque uma coisa importante a gente compreender dessa coisa de tentar usar o esforço humano para ganhar almas somente é algo muito perigoso. A gente observa muito, né, nesses apelos nas igrejas, quem quer aceitar Cristo, se você hoje está triste, se você está doente, se você está com vontade disso ou vontade daquilo, se o pesadelo bateu em sua porta, se você está cheio de encosto, irmãos, isso tudo é importante ser tirado, mas não pode ser o único motivo de você vir para Cristo. As pessoas têm que começar a propagar o evangelho verdadeiro, que você venha, mas a partir que aquilo seja somente a isca, que você não prometa a essa pessoa que ela vai ser crente somente através disso, por causa disso. Se você vier, não vai ter mais depressão. Se você vier, não vai ter mais dor. Se você vier, ninguém vai te trair mais. Cara, a gente sabe que isso não é verdade. O que a gente promete é uma vida superior à vida da maioria das pessoas, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É uma alegria interna, é algo que realmente supre todas as necessidades humanas. Se a gente, um cristão, ele é capaz de viver num casebre ou num palacete, não há diferença. Não, ele não sente falta de um filé mignon ou de uma carne de quinta, entendeu? Claro, é mais gostoso o filé mignon, óbvio que é, mas isso não define a alegria ou a tristeza de um cristão. É óbvio que eu gosto de comer bem, todo crente gosta de comer bem, né, irmão? Pastor, então, só misericórdia. Eu gosto muito, mas isso não tem com boa comida, e aí?
Se a má comida está me fazendo triste, é porque a minha vida não está plena. Se a minha casa, tudo bem que é bom ter uma casa confortável, claro que é, mas isso não pode ser a definição do meu cristianismo. O meu cristianismo tem que ser o quanto eu estou trazendo para o reino, o quanto eu estou vivendo para o reino, o quanto a alegria do Espírito está dentro de mim. Então, quando a gente se preocupa demais em enfeitar o pavão, fazer muitas coisas no culto para trazer alma, eu não sou contra nada disso. Pode botar fumaça, pode botar igreja preta, pode botar o que você quiser, malabarista. Está trazendo alma? Ótimo, mas o que você está fazendo com essas almas? Você está gerando almas verdadeiras ou você está gerando almas que dependem de malabarismo para vir para a igreja? No dia que não tem malabarismo, não tem igreja. Olha o perigo. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente gera discípulos, a gente não gera atrativos para eles seguir a Cristo. A gente gera neles um relacionamento com o Espírito Santo, um conhecimento da verdade, do que Jesus conquistou naquela cruz, de tudo que ele tem para nós. Isso que a gente precisa gerar na vida dessas pessoas. A gente não pode sair disso. E quando uma pessoa, quando a gente gera um crente de caráter, dificilmente ele sai da igreja. Quando ele aprendeu verdadeiramente e pode se relacionar com Deus da forma real, que a gente acaba criando deuses que tem a ver com a pessoa que você quer chamar. Não é. Não adianta você falar para o alpinista que Deus é alpinista, para o cara de eletrônico que Deus é um eletrônico. Cara, a gente tem que começar a dizer o que Jesus é. Ele ama os eletrônicos, os alpinistas e todos que tem na vida aí, mas nós precisamos entender que o cristianismo é um estilo de vida muito diferente do mundo. É um estilo de vida onde você tem uma paz que excede todo entendimento. Mas se você não tem essa paz, como é que você vai discipular para o outro? Como é que você vai dizer para o outro, meu irmão, você tem que ter a paz que excede todo entendimento? Aí o cara vai dizer, mas você tem? Você não tem, você fica nervosinha, tudo você encrenca, tudo você está reclamando, tudo você murmura. Olha a importância do seu comportamento para gerar outras ovelhas. Porque os discípulos, eles vão, no começo eles baseiam-se no líder, não tem como. É uma criança. Uma criança a gente cuida, dá mamadeira, dá remédio, dá vacina, dá um monte de coisa, até ela poder crescer e tomar suas decisões. Mas até lá, a criança se espelha nos pais. São os pais que modulam essas pessoas, que moldam essas pessoas. Então a gente precisa lembrar disso, que no começo o discípulo vai ser um pouco a sua xerox, até você conseguir definir nele a maturidade dele entender que ele não é seu, vocês dois estão servindo ao mesmo líder. E quando isso é atingido, missão cumprida. Então não traga o liderado para você, você não é dono dele, você é alguém que vai liderar ele a Cristo, primeiro no caráter. Se você não ensinar que antes do poder, dos dons, não sei o quê, não tem um caráter forjado, o fruto do Espírito, que é um excelente termômetro para saber se a pessoa tem o caráter de Cristo ou não. Então é isso que você tem que trabalhar com essa pessoa, uma mudança radical. Jesus foi muito claro. Querido, você quer ser cristão? É uma coisa à parte. Olha o que ele fala em Mateus capítulo 5. Se você cumprimenta os que te cumprimentarem, o que você faz demais? Nada. Isso qualquer um faz. Se você ama quem te ama, isso não é cristianismo. Isso não é nada. Isso é uma coisa que qualquer um faz. A Bíblia diz, se alguém te dá uma face, oferece-lhe a outra. Isso aí ninguém faz. A Bíblia diz, Jesus foi o primeiro homem no mundo a dizer que nós temos que amar os nossos inimigos. Cara, que paradoxo, que loucura. Um cristão verdadeiro, ele consegue, porque ele não tem inimigos. O cara que é inimigo dele, um cristão jamais tem inimigos. Ele jamais é inimigo de alguém. Alguém pode ser inimigo dele, porque ele é perseguido. Jesus teve inimigos. Então, a gente vai ter também, não se preocupa não, você vai ter. Se não tem, cuidado com o seu cristianismo. Se todo mundo está agradado com você, meu irmão, cuidado. Tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Então a gente vai sempre estar confrontando e conflitando com as pessoas de certa forma, porque o cristianismo, ele de fato, ele é conflitante com o mundo. Ele é oposto do mundo. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Não é ativismo, querido. Não é. A gente não está pregando uma religião, a gente não está pregando os dogmas da igreja, a gente não está pregando regras, a gente está pregando, meu irmão, minha irmã, que o Espírito de Deus vai habitar dentro dessa pessoa. Então, por isso que um discípulo aqui na terra, cristão, ele não parece necessariamente com o seu líder. Eu posso ser um missionário, você pode ser um pastor e vai gerar um evangelista, que vai gerar uma outra pessoa, um músico que vai gerar um pregador. A gente não vai gerar
cópias nossas, a gente vai gerar cópias de Jesus. E essas cópias de Jesus, eles de certa forma são diferenciados, porque nós somos um corpo com vários membros. A mão tem uma função, o dedo tem outro, o braço tem outro, e o pulmão tem outro, o coração tem outro. Então a gente não vai gerar todo mundo igualzinho. Você vai gerar pessoas que são moldadas no Senhor e prontas para ouvir aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Isso é muito, muito, muito importante. E entre as características que nós devemos ensinar, isso vai ser trabalhado nas próximas aulas, são características que você tem que focar, você tem que aprender a ter e ensinar a outras pessoas. Uma delas é a obediência. Uma pessoa desobediente, irmão, em tudo, em todas as áreas, não alcança nada, querido. Uma pessoa que não é submissa também não alcança. Nós temos que ser submissos às autoridades. Você pode discordar, submissão não é concordar não, querido. Submissão não é obedecer de forma cega, mas você tem que respeitar as autoridades, seja ela quem for, seja os seus pais, seja um policial, seja um advogado não, juiz, qualquer um, seu patrão, seu professor. Você tem que aprender a ser submisso às suas autoridades. De novo, não é concordar com tudo, mas ter respeito. As pessoas têm que olhar para você e enxergar uma pessoa respeitosa, mesmo que discorde dela. Isso é muito importante, é uma característica muito forte. Outra característica forte do cristão é o amor. Um cristão, ele sabe amar, o cristão, ele sabe ceder, ele sabe perdoar. O amor dele tem que ser o maior do planeta. Nenhuma outra religião pode ter um amor maior que o cristão, porque Jesus amou a gente de uma maneira tão profunda, nos tirando do inferno, e é com esse amor que nós temos que amar os outros. Outra coisa também, o crente verdadeiro, ele vive sujeito o tempo todo à oração. Um cristão verdadeiro que não ora, ele não é um cristão verdadeiro. Porque a oração é a fase mais forte que a gente alcança com Deus. É a oração que define o nosso caráter espiritual. Isso é verdade, irmão. Se você passa 2 horas orando, dificilmente você vai pecar depois dessas 2 horas, porque você ficou 2 horas ali chorando nos pés do Senhor. A tua carne vai estar mortificada, o teu espírito vai ter exaltado. Então, quando a bandeja vir, você, fiquei 2 horas, vou jogar essas 2 horas fora por causa de uma bandeja. Não quero. E você vai ter força para dizer. Você vai sair de uma oração claro, eu estou falando de uma oração, irmão, verdadeira. Uma oração, não é oração. Eu conheço gente que ora 3 horas por dia, mas não deixa Deus agir. Então não adianta, não é só oração orar pelas pessoas, não é só oração orar pelo país, por enfermos. Eu estou falando de uma oração que engloba isso tudo, mas engloba uma transformação. A oração envolve adoração, envolve guerra, envolve intercessão, envolve um mundo de coisas. E no final dessas orações, ou no meio, não importa, sempre tem que ter um período em que você tem que ficar em silêncio. E tentar ouvir a voz do Espírito Santo, tentar ouvir no seu entendimento aquilo que Deus tem para você. E essa oração vai ser muito forte, ela vai te gerar um filho verdadeiro, ela vai te gerar alguém com características reais do Senhor. Então é muito importante você entender isso. E junto com isso tudo, o conhecimento. Porque não adianta você ter tudo isso e não conhecer nada. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então a gente precisa entender que o conhecimento é base para tudo. Como é que eu vou saber como amar a Deus se eu não conheço as Escrituras? E de onde vem o nosso conhecimento das Escrituras? De onde vem o nosso conhecimento da sensibilidade do Espírito? Porque tem coisas que você não vai encontrar na Bíblia. Por exemplo, você tá no emprego, você recebe uma proposta para outro emprego. E aí? Você vai ter que analisar as análises normais, que todo ser humano tem que fazer. Eu estou no emprego para ganhar mais. Mas estou numa empresa que está há 30 anos no mercado, eu estou aqui há um tempão, super seguro. Vou para uma empresa que está começando agora. É um risco. Tem um lado bom de eu poder chegar logo e começar a crescer, mas tem um risco dessa empresa não aguentar o mercado. E é uma dúvida muito grande. E o que você faz? Ora. E nessa hora você não vai conseguir encontrar na Bíblia, você vai encontrar o Espírito Santo falando diretamente contigo. Entendeu? Porque em vários momentos Paulo, teve um momento que Deus mandou Paulo e Barnabé aí, mas tem um momento que Deus mandou eles ficarem, não entrar em certa cidade, entrar em outra, porque é muito importante a gente entender o que o Espírito está tentando dizer para a gente. Então isso só vem através de um caráter, através de obediência, submissão. Quando você começa a submeter a Bíblia, as autoridades, Deus encontra em você alguém submisso. E aí é mais fácil ter um relacionamento com o próprio Deus, porque o que mais tem é crente insubmisso. Crente desobediente, crente sem amor, crente que não ora, crente que não estuda. Não é crente, querido.
Você está crente que é crente, mas não é. Entendeu? Então você tem que entender que o cristianismo ele é um pouco mais além disso. Então, quando a gente lembrar que eu tenho que ver se... Existe um livro muito legal que diz o que Jesus faria no meu lugar. Ou no meu lugar que Jesus faria, algo assim. Queridos, você só vai ter essa resposta quando você tiver as características do Senhor. E se você não tem, e agora? Como é que você faz? Então, eu não sou cristão? Não, é isso. Você tem que começar a buscar. É um esforço humano, sim. É um passo duplo. O Espírito Santo te dá todas as ferramentas para você usar. Deus te dá todo o processo para você passar. Então, se você é uma pessoa gananciosa, luta contra isso. Se você é uma pessoa vaidosa, se você é uma pessoa orgulhosa, se a tua vida é pensar em sexo, se a tua vida é pensar em comida, se a tua vida é pensar em se dar bem, se a tua vida é só pensar em dinheiro, cara, isso tudo tem que ser mudado. Isso tudo você tem que ser permitido, ser transformado. Você não pode levar a sua vida dessa maneira. Então, e o Espírito Santo está aqui para isso, para convencer o homem do pecado. Agora, se você não confessa isso, queridos, tem crente que ele acha que ser cristão é basta numa igreja mesmo. O casamento pode estar uma porcaria no trabalho, pode ser uma porcaria no colégio, pode ser um péssimo professor ou um péssimo aluno, pode ser um péssimo funcionário, um péssimo gerente. Querido, isso não é cristianismo. Se você não está vivendo a plenitude de Cristo em todas as áreas da sua vida, tem algo errado, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Então, eu não concordo com certas situações que as pessoas parecem que... nem casamento. Tem casamentos que as pessoas vivem um horror. Não pode separar porque separar é pecado. Gente, ficar num casamento também ruim é pecado do mesmo jeito. Então qual é a solução? Transformar o casamento. Começa a mudar, começa a pedir ajuda. Quem não confessa não alcança ajuda. Se você quer mudar, se você é ganancioso, confessa para Deus: Senhor, eu sou ganancioso, eu quero tudo para mim, eu quero ter mais que os outros, eu sou uma pessoa ruim nesse ponto. E aí você é o primeiro passo para conseguir uma mudança. E Senhor, eu peço que tu venha me auxiliar, arrancar essas coisas de mim. Porque como você vai discipular alguém se você é ganancioso, se você é vaidoso, se você é orgulhoso? Não dá, querido. Então existe todo esse processo que vai desprender vontade própria, vai desprender renúncia, vai desprender eu não quero. Por isso o jejum é muito importante. Porque quando você faz um jejum, quer dizer não para comida, e um jejum que se você acha que o jejum é só ficar sem comer, sabe que isso é regime. O jejum bíblico, você deixa de comer, você tira um período para adorar a Deus. Nesse período você tem que ouvir louvores, ler a palavra, fazer orações. Não é o tempo todo, você está no trabalho, mas de vez em quando pega um pedacinho assim de tempo, busca o Senhor, clama ao Senhor, se mantém em espírito o tempo todo, louvando aqui de cabeça. Não pode louvar porque está num lugar que não pode fazer barulho. E pensamento, sabe? Vai louvando. E isso é o jejum. A mortificação da carne e uma alimentação do espírito. Entendeu? A gente vai entrar nisso ainda. Não vou entrar em detalhe aqui não, porque a gente vai ter uma aula só sobre jejum. Entendeu? Então, mas porque tudo isso é para chegar aonde? A mortificação. Se a gente não chegar à mortificação, a gente não consegue alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. E aquelas pessoas que são engraçadas, né? No livro ele cita que pessoas que chegam para trabalhar na igreja dele falam assim, eu sou um cantor, então eu vim para cantar. E ele acha que isso aí está longe do cristianismo. Eu concordo com ele. Meu irmão, minha irmã, se você só sabe fazer uma coisa dentro da igreja e só quer fazer aquilo, sinto muito, você também não é um cristão. O cristianismo não tem nada a ver com zona de conforto. Nada, nada a ver. Quantas vezes eu fiquei no auge da minha vida espiritual, Deus me deu uma cajadada porque eu só queria fazer aquilo que eu sabia fazer. E Deus às vezes quer que a gente vai fazer coisas novas, a gente saia dessa zoninha de conforto, aprenda coisas diferentes, porque pode ser que em dado momento alguém vai precisar de mim naquela área e eu não vou ter porque eu fiquei a minha vida inteira fazendo a mesma coisa. Eu só sei cantar. Não existe alguém que só sabe cantar. Eu só sei pregar. Não existe alguém que só sabe pregar. Eu só sei... Irmão, se você é assim, está errado. Está na hora de buscar melhorar, abrir o leque de coisas que Deus pode te usar. Deus não pode ficar limitado naquilo que você quer, na sua zoninha de conforto, no que você gosta de fazer. Querido, cristianismo é renúncia. Cristianismo é renúncia. Se você não está disposto a renunciar, é isso que eu fico para morrer quando eu escuto que eu só estou numa igreja porque lá eu me sinto bem. Então, meu irmão, sai de lá, correndo. Cristianismo é confronto. Cristianismo arranca a pele da gente mesmo, nos molda a ser uma pessoa melhor.
Você não pode sair da igreja satisfeito. Você tem que sair da igreja constrangido, porque você precisa ser melhor. E nós temos que ser melhor todos os dias. A gente só vai ser perfeito no céu de glória, quando lá diz em 1 Coríntios capítulo 15 que nosso corpo será transformado. Incorruptível. Enquanto que tiver isso aqui, ó, é corrupção. Você tem que lutar contra a corrupção disso aqui todo dia. Você acorda de manhã já sabendo com o que você tem que lutar. Você já acorda de manhã, qual é a vontade que eu vou ter que dizer não hoje? O que eu tenho que me renunciar nessa manhã? Porque vai ter alguma coisa que a tua carne vai se levantar para te tirar do reino de Deus. E todo dia você vai ter que lutar contra ela. Todo dia. Querido, como é bom você estar livre. Como nós falamos aqui há um tempo atrás, como é bom você ser livre. O morto é livre. Sabe, você dá de cara com sei lá, uma entidade maligna do nada e saber que não tem nada do que ser acusado, não tem nada do que essa entidade falar, é só ordenar. A gente vai entrar na fé ainda, a gente vai entrar em coisas incríveis que o cristão tem, mas primeiro a gente precisa trabalhar o caráter. Antes de trabalhar um mundo de coisas, um mundo de maravilhas que Deus tem para nós, ele primeiro precisa trabalhar aqui dentro, para depois trabalhar aqui fora. E quando o cristão ele tem os sinais e maravilhas e tem um caráter, meu irmão, é impossível ele largar esse cristianismo. É impossível. Então, precisamos lembrar sempre, antes de formar discípulos abençoados, você precisa ser uma pessoa abençoada. Você não vai conseguir replicar aquilo que você não é. Você só vai replicar o que você é, querido. Então, você tem que ser o primeiro exemplo do seu discípulo. Se você não for, para. Sabe, volte a ser discipulado de novo, com calma. Esteja certo que você só pode discipular quando você estiver pronto, quando o seu caráter estiver forjado, quando você já entender quem você é, quem Deus é em você, qual é o teu papel na igreja, qual é o teu papel na sociedade, qual é o teu papel na sua família, qual é o teu papel na sua faculdade, qual é o seu papel no seu emprego. Sabe, quando você entendeu isso tudo, você está pronto a fazer discípulos. Você está pronto para o ID. Não adianta ir para o ID primeiro sem ser discipulado. É loucura. Então seja o melhor discípulo. Seja o melhor discípulo do seu líder, para depois você se tornar o melhor liderado dos seus discípulos. Tá bom? Que isso é muito importante você entender. Outra coisa importante, porque nós estamos falando isso tudo, de você ter esses objetivos, saber quem você é, quem é Deus, quem é as Escrituras. Porque uma pessoa sem alvo, uma pessoa que está na igreja e não sabe o porquê, ela é uma pessoa que, se o seu alvo é o nada, você vai alcançar o nada. O livro diz isso. Se você está à deriva, se você não sabe para onde você vai, como é que você vai conquistar o que você não sabe que você está procurando? É necessário você procurar algo específico. E esse algo específico é o caráter do Senhor, é a presença do Espírito Santo, é o poder de Deus na sua vida. Isso tudo, quando você entende o que você está procurando, por isso que a escola de discípulos, ela vai te dar um alvo, ela vai te dar um norte, ela vai te dar um caminho para você seguir. Você vai se sentir melhor, porque você vai estar ocupando a sua cabeça com coisas específicas, coisas que vão trazer na sua vida maravilhas incríveis, que só o Senhor pode fazer. Desculpe, minha garganta está ruim. Então, meu irmão, é isso aí. Eu espero que você tenha entendido a importância do molde no seu comportamento, na sua integridade, no seu caráter. Tudo isso é muito importante. Não adianta ter dons maravilhosos, não adianta olhar para o diabo correr, não adianta piscar para um aleijado ele levantar, se dentro de você há uma podridão que precisa ser corrigida. Primeiro corrija aqui dentro, primeiro mude. A Bíblia diz, se você mentia, não mente mais, se você roubava, não rouba mais. A Bíblia é muito clara na mudança interna primeiro, antes da mudança externa. É muito claro isso. Há uma necessidade. Você está vivendo problemas? Confesse ao Senhor. Você é uma pessoa intrigueira, você é uma pessoa mal-humorada, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa... muda. Entrega ao Senhor. Confessa, entrega ao Senhor, que o Senhor é capaz de curar todas as coisas. Quando você entrar na aula de aprender a tomar posse e viver o reino de Deus na sua plenitude, você vai ficar impressionado. Então vai ser muito bem. Mas primeiro vamos focar nisso aqui. As características de um discípulo primeiro aqui dentro, antes da fé poder sair de uma forma mais poderosa, sem interferência humana. Porque quando você adora a Deus, na própria oração é muito difícil, as distrações e tudo que vem nos atrapalhar, nós já falamos sobre isso. Por quê? Porque você ainda é uma pessoa carnal. Então o seu caráter vai te conduzir melhor a ser uma pessoa espiritual do que uma pessoa movida pelas emoções.
tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos para a aula 4, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.